noite a todos que nos assistem nesse momento, queridos amigos, queridas amigas do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Com muito prazer, com muita humildade, com muito respeito, estamos aqui novamente para trazer a todos vocês um tema que possa ser esclarecido a nosso favor pela doutrina espírita, seguindo sempre os ditames, seguindo sempre os conselhos do nosso amado Mestre Jesus. Meu nome é Roberto, aqui comigo o Fortunato. Pedimos a todos que sigam as nossas redes sociais, que se inscrevam em nosso canal do YouTube, ativem as notificações para que toda semana os nossos conteúdos cheguem até você e vocês possam compartilhar, auxiliar a nossa mensagem a chegar a mais irmãos que possam dela necessitar. Nessa noite, nós vamos tratar de um tema chamado Boas Obras. E para auxiliar a nossa conversa, nós buscamos um texto de Emmanuel em um livro chamado Segue-me, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que se chama O Bem que Não Foi Feito. É um texto bastante educativo, bastante interessante, com diversas figuras de linguagem que nós vamos aqui passar e explicar. E esse texto, ele começa com um trecho do Evangelho de São Tiago, que está no capítulo 2, versículo 14, e é a partir desse trecho que Emmanuel vai discorrer sobre o tema. E o trecho que eu acabo de citar diz o seguinte: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E então, em cima desse pequeno versículo, Emmanuel vai nos trazer mais uma joia da sua interpretação. E Emmanuel então começa da seguinte maneira: Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realizasse serviço determinado. Comparemos a fé e obras com a planta e as construções. Sem um plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico, improvisado sem plano, ainda serve, em qualquer parte, para albergar os que jornadeiam sem rumo, e o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis pelos quais se levantará toda uma cidade, mas, se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Então esse é o primeiro trecho do texto que nós vamos começar a conversar, e eu peço então que o nosso amigo Fortunato dê início a esse bate-papo. Boa noite. Nós vamos começar com a primeira parte, em que ele fala assim sobre a fé, né? A fé é uma coisa que ela é humana e ela é divina, certo? A gente se liga na fé daquilo que Deus pode realizar em nossa vida, aquilo que nós podemos nos conectar a Ele, receber o seu amparo, receber o benefício da providência divina, e ela é humana, porque nós temos que acreditar naquilo que nós estamos fazendo para atingir os nossos objetivos. Muitos homens conseguem realizar grandes feitos porque têm fé de que aquilo que ele quer realizar é realizável, certo? E que com um esforço que ele pode e consegue despender, ele assim o fará, assim realizará.
não quer dizer que assim eu desejo e as portas do universo vão se abrir a mim. Depende do meu esforço. Por isso que o Tiago fala que nós temos que ter obras, certo? E o que é a obra, senão o compromisso de realizar alguma coisa? Quando você encomenda um serviço para um contratante lá, seja um conserto elétrico, ou levantar uma parede, ou você quer uma estrutura metálica, você quer o quê? O compromisso daquela pessoa na realização daquilo que você deseja. Então, nós temos fé de que aquela pessoa, após o combinado, solicitado, descrito e especificado, realizará a contento do melhor forma possível aquilo que foi pedido. Se nós acreditamos isso de seres humanos que são falhos, imagina os bons espíritos, Deus, o que Ele espera de nós. Espera que nós nos empenhamos cada vez mais, tenhamos o compromisso no bem, de realizar as coisas para o amparo, para o desenvolvimento pessoal. Nós tenhamos o desenvolvimento da nossa inteligência, o desenvolvimento da nossa moral, através do quê? Através do exercício das nossas opções de vida. Se nós não exercermos as nossas escolhas, né, nós vamos ter como um eremita que tinha todas as oportunidades, estava ali com todas as capacidades, mas se recolheu a uma montanha, a uma caverna, sofrendo todas as agruras, certo? Por achar que com isso vai se iluminar. E não vai. Ele vai estar desperdiçando as oportunidades que Deus deu para ele de realizar alguma coisa para o próximo. Como ele coloca aqui também a questão do aleijão arquitetônico. Qualquer prédio mal acabado, ele pode servir para te abrigar. Mas o prédio que não saiu do papel, aquela energia que não se tornou realidade, que se desgastou no sonho, na elucubração, ela não vai conseguir amparar ninguém. Bom, o Fortunato bem falou a respeito dessa necessidade de se ter a fé, porém uma fé que realiza, uma fé que executa. E é bem essa a ideia desse começo de texto que nós lemos, onde ele diz que é estranho esse pensamento que ainda há no homem, de que apenas por ter a fé em fazer algo, apenas por ter a fé de que Deus nos ajuda, de que os bons espíritos nos ajudam, que simplesmente isso nos servirá para a concretização daquilo que cabe a nós, porque a realização da nossa evolução, da nossa reforma, do nosso avançar no caminho espiritual, compete a cada um, é de responsabilidade de cada um. Embora a gente saiba, e falamos aqui por diversas vezes, que quando Deus nos concede a oportunidade de reencarnação, com todos os nossos desafios que vamos enfrentar, Ele também nos oferece um alicerce de amigos, de pessoas conhecidas, de familiares, inclusive muitos nascem já dentro de uma fé religiosa, enfim, todo um arcabouço para que esse nosso propósito se concretize. Mas não significa então que simplesmente deixar a vida transcorrer é o suficiente para a realização desse nosso trabalho. Mesmo que tenhamos fé, mesmo que, como ele coloca,
tenhamos planos, tenhamos tudo isso planejado dentro de nós. E se a gente não executa, é como a comparação que ele faz aqui, que ele diz, né, com plantas e construções. E nesse último trecho que nós acabamos de ler, que eu li, ele diz que um viajante pode transportar com ele uma série de plantas, croquis, que poderia, com esses documentos, levantar uma cidade inteira, né? No sentido de dizer, realizar obras grandiosas. Porém, se ele não tem uma tenda humilde para se abrigar, qualquer chuva vai destruir esses documentos, vai destruir qualquer ânimo que ele tem. No que quer dizer, uma pequena obra, o momento oportuno para se fazer a obra é o agora, um instante em que a necessidade aparece, que não há necessidade de se angariar planos miraculosos, planos mirabolantes. Olha, o dia que eu conseguir um emprego melhor, eu aí sim vou conseguir ajudar aquela instituição que atende velhinhos. Olha, quando eu conseguir dominar bem a doutrina espírita, aí sim eu vou me permitir subir ao púlpito e fazer uma palestra sobre algum tema, ou auxiliar alguém aqui na minha residência. Não há necessidade. Você está preparado para fazer aquilo que lhe cabe naquele momento. É justamente o exercício das obras que vai lhe dando capacidade para realizar algo melhor daqui a um pouco e mais para frente um pouco. Essa é a ideia do você carregar ideias, carregar intenções, ter fé de que pode realizar, mas não executar, não começar pelo básico, não começar pelo mais simples, que é o primeiro passo em rumo daquilo que está designado e que Jesus confiou em você de fazer, seja por você próprio, pela sua família, que é o núcleo que te recebeu e é a primeira escola que vai nos treinar para a convivência social e, por fim, por toda a humanidade. Não é, Fernando? Eu só queria ressaltar, né, que assim, Jesus falava, bota a mão no arado e trabalha, e não olha para trás, não olha o que você fez, olha o que você tem ainda para arar, para fazer, desenvolve o teu trabalho, certo? Se você fizer isso, você está sendo abençoado, você está sendo amparado pela espiritualidade, porque você tem fé, mas está realizando, está colaborando, trabalhando junto, certo? Com a espiritualidade, para que o bem seja feito. Bom, dando continuidade ao texto, nós temos mais um trecho para fechar essa ideia que Emmanuel nos traz, e ele continua dizendo assim: possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso, por si só, não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Novamente a gente vê a questão do compromisso. A espiritualidade, Deus nos deu essa oportunidade maravilhosa que é a encarnação. E nós temos que fazer o melhor uso possível dela. E fazer uso dela significa realizar o bem que pudermos, realizar o amparo que pudermos, realizarmos o nosso desenvolvimento intelectual que pudermos, o nosso desenvolvimento emocional que pudermos.
Isso significa que nós não podemos simplesmente ficar parados louvando a Deus, louvando a Jesus, que muito merecem, mas não contribuir com a nossa energia para que as coisas sejam construídas, as coisas se realizem. Então, quando a gente olha, ficamos às vezes esperando por grandes obras e nós deixamos de realizar as pequenas. Pelo pequeno serviço que nós realizamos, pela pequena mudança, pela construção, pedra a pedra, de uma nova obra, certo? Nós vamos caindo na confiança do Senhor, que disse assim: se eu confiei nas pequenas coisas, agora eu vou te dar confiar nas grandes coisas. Como é que eu posso querer já realizar grandes coisas se eu sou indigno de me colocar nas pequenas obras? Se eu não estou sendo digno de realizar as pequenas obras, porque eu não me comprometo, porque eu não me ofereço. Mas eu posso me machucar. As pessoas podem falar mal de mim. As pessoas podem me julgar erroneamente. O bem que eu faço pode ser mal interpretado. A caridade física que eu faço, ela pode estar sendo mal utilizada. Se eu dou uma cesta básica, a pessoa também pode estar pegando em outro lugar. Se eu vendo um bazar da Pechincha, a pessoa pode estar revendendo esse bazar num brechó. De quem que é a responsabilidade de agir incorreto? Daquele que realiza a ação incorreta, não daquele que está de coração tentando ajudar o próximo. Quando você realiza uma ação de caridade, você não tem que esperar que o outro haja conforme a sua ideia do que é a perfeição da ação dele. Existe um livre-arbítrio meu e seu, e dele, certo? E do próximo. E como é que eu vou querer impor a minha vontade sobre os outros, quando na verdade eu não realizei a minha parte, que é fazer os pequenos concertos dentro de mim, através do que? Da minha fé, de que eu consigo fazer. Realizando essas pequenas mudanças, esse esforço constante em se melhorar, aí sim a gente pode sintonizar no plano maior e um dia pedir a Deus que nos agracie com obras maiores, de maior confiança. Normalmente, o que acontece é das pessoas se sentirem beneficiadas e especiais, certo? E agirem com orgulho, desprezando aquele que não tem o benefício que está sendo dado para ele. Então, se a gente analisar bem esse texto, pequeno texto do Tiago, pode abranger um monte de coisas, um monte de ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus estão ligados à realização. Não é apenas a adoração. A adoração é o Velho Testamento. Jesus é ação. Jesus é caridade. É a bondade em exercício. Se você não está pronto para isso, você tem que parar e pensar o que eu estou fazendo da minha vida, da minha oportunidade reencarnatória. É interessante isso que você disse, Fortunato, sobre que só a adoração
por mais óbvio, né, que Jesus, que Deus, nosso Pai, mereçam, né, e é nosso dever, porque é uma lei divina, a lei de adoração, mas a melhor mostra de o quanto amamos, o quanto adoramos esses seres que nos guiam, que nos tutelam, é justamente o trabalho. Porque há um texto, inclusive, de Emmanuel, que ele é bem claro, que se Jesus, mesmo após a sua desencarnação na Terra, ele já estava demonstrando aos apóstolos o trabalho, ele reapareceu e disse: vamos trabalhar, vocês podem fazer aquilo que eu fazia. Se Jesus tem essa mensagem de trabalho constante, quem dirá nós, né, que somos pequenos e que precisamos muito mais de depuração do que o nosso mestre. Então, inclusive nós, no vídeo anterior a esse, vocês podem assisti-lo, que fala sobre auxiliar e servir, tem essa ideia que nós estamos aqui colocando, que o Fortunato comentou, do que não há necessariamente a boa caridade ou a má caridade, o bom uso do auxílio, o mau uso do auxílio, porque não cabe a nós esse julgamento. O que nos cabe é realizar. Eventualmente, o nosso discernimento, a nossa observação pode ainda estar com algum desajuste, sim, é natural, mas a prática do amor, da caridade, a correção nessas obras que o texto nos coloca, é que vai nos dar a afinação, né, do nosso pensamento, e justamente para que a gente entenda que não nos cabe ficar esperando as grandes obras, as grandes realizações, porque bem lembrou Fortunato, muitas vezes a grande realização surge para nós antes das pequenas, e o orgulho que nós temos ainda está latente, ainda está, e faz com que a gente se sinta o melhor, o maior, que a gente se sinta o indispensável, e isso vai fazer com que a gente se afaste das outras. Então, sim, vamos nos sentir felizes de trabalhar nas pequenas obras, dentro da nossa casa, com os nossos amigos mais próximos, com a gente mesmo, como nós comentamos, através da nossa depuração moral, da nossa reforma, dos nossos estudos, da busca por uma qualificação melhor, para que, o Fortunato sempre coloca um termo que eu acho interessante, que Deus não espera que o copo esteja limpo para servir a água. Ele vai usar o copo que esteja ali disponível. Porém, se nós temos essa consciência, cabe a nós melhorarmos esse copo, né? Quando Deus for nos utilizar, o nosso copo estará um pouquinho melhor do que esteve ontem, e amanhã estará um pouquinho melhor do que hoje, porque assim ele vai percebendo que pode nos confiar trabalhos mais delicados, trabalhos que exigem mais sensibilidade, mais amor, mais fraternidade, e assim nós vamos caminhando na nossa trilha. Então essa ideia de que, eu achei muito interessante essa diferenciação, possuir uma fé é reter uma crença religiosa. Você pode ter uma fé católica, espírita, pentecostal, budista, porque aí só diz respeito a você conhecer os mandamentos, conhecer as regras que aquela religião ensina, os deveres daquela religião, os rituais. Isso é você manter a fé. Agora, cultivar a fé, independente de qual campo religioso você esteja, cultivar a fé é você se valer disso tudo que você conhece para o exercício no bem. E isso é o que o Espiritismo nos propõe. Fortunato bem disse, Jesus é trabalho. O campo de ação de Jesus, enquanto esteve conosco, nunca foi um templo. Ele não construiu um templo de pedra e adentrou e ficou esperando que viessem tomar lições com ele. O campo de ação dele, como diz Emmanuel, eram as ruas, era o encontro com quem necessitava. Ir ao o amparo. Onde havia doente, ele estava. Onde havia necessitado, ele ia ao encontro.
Então, esse é o exemplo de cultivar a fé, de exercitar a fé. E o último, você pode falar, Fernando? Não, eu ia dizer que a gente não pode buscar ser reconhecido por aquilo que não fez. Isso, certo? Eu ia falar, é isso que eu ia colocar. Nós temos que... eu vou ser reconhecido lá no plano espiritual, na vida após o desencarne, como? Pelo que eu pensei, pelo que eu falei e pelo que eu realizei. Pelo amparo, pelo socorro, pela boa palavra, pela boa orientação que eu dei para uma criança, para um jovem, certo? Para uma pessoa que está buscando um consolo. É isso. Eu vou poder chegar lá e dizer assim, alguma coisa eu fiz. Não fiz tudo que podia, porque a gente é imperfeito. Mas alguma coisa eu fiz. E esse que eu fiz com fé, fiz com vontade. É muito melhor do que chegar lá e falar assim, nossa, eu fiquei orando o tempo inteiro, pedindo a Deus que absolvesse a humanidade. É que nem aqueles concursos de Miss que a pessoa fala assim, o que você quer? Eu quero a paz mundial. Bem, não fiz nada pela paz mundial. Você quer que venha uma fada lá, que bata na cabeça e entregue o produto, mas não é assim. A vida nos ensina que o esforço faz parte da conquista. E a ideia, né, de que temor e obediência a Deus não se resume a simples louvação, a simples adoração, sem o trabalho, sem olhar para dentro e perceber em que pontos você precisa melhorar para fazer jus a toda bondade divina, como o próprio Emmanuel coloca, que lhe é concedida diariamente. Então, ter essa fé, ter a fé de que 24 horas do nosso dia a bondade divina nos cerca. Mesmo diante das nossas dificuldades, essas dificuldades são reflexo da bondade divina que nos permite passar por essas situações para depurarmos, para aprendermos. Mas só ter essa fé, só ter o temor, só ter a obediência, ter a maior confiança em Deus, como o texto coloca, não nos dá o direito de reclamar aquilo que não foi feito. E o Fortunato bem lembrou, antes de começarmos aqui, enquanto a gente estava estudando o texto, de que Jesus foi bem claro quando ele disse que aquele bem que deixaram de fazer em favor do mendigo, em favor do esfomeado, em favor do que estava sem roupa, da criança, deixaram de fazer a ele também. E o contrário é verdadeiro. Tudo aquilo que se fez em favor dos pequeninos, do que tinha fome, do que estava desnudo, também foi feito em favor de Jesus. Então, que a gente possa pensar nessa ideia das obras que estão ao nosso redor, que estão colocadas à nossa frente e que a gente pode fazer. Não esperar que alguém venha e te indique, olha, faça. Que nós temos a força e a capacidade para realizar. Exatamente. São esses os atributos principais que Deus nos concedeu para trilharmos esse nosso caminho de evolução. Eu vi uma frase essa semana muito interessante que dizia, acho que de André Luiz, que eu não pedirei a Deus que me livre das provas, mas que Ele me dê ombros fortes para que eu possa carregar as minhas provas com firmeza, com fé, com confiança de que aquilo vai se resolver. Essa é a ideia do conhecer, da fé aliada às obras. Bom, então esse foi a nossa conversa de hoje. Esperamos que tenha sido proveitosa, esclarecedora, dentro daquilo que humildemente nós podemos transmitir para vocês. Se foi útil, por favor, deixe o seu like,
compartilhe esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ser atingidas por essa mensagem, por essa divulgação que a doutrina espírita nos pede como a maior caridade que se pode fazer, a doutrina de Kardec. Muito obrigado novamente por estarem conosco até o presente momento. Que Jesus abençoe, guarde, proteja toda a sua família e que Deus nos permita estarmos aqui novamente semana que vem. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.